Colégio Ari Quintela, 8º ano, professora Maria de Fátima, unidade temática 3, Revolução Industrial. Queridos alunos, vamos rever alguns conhecimentos das unidades temáticas anteriores para entender as origens da Revolução Industrial. Causas e pré-condições para a Revolução Industrial. Para entendermos esse fato histórico definitivo para a sociedade ocidental, precisamos saber as origens dessa revolução, que teve como país pioneiro, ou seja, como primeiro país onde ocorreu a Revolução Industrial, a Inglaterra. Porque houve os cercamentos das propriedades rurais, Enclosures Act. Na Inglaterra era comum a criação de ovelhas para extrair lã, principal matéria-prima das fábricas de tecido. Muitas vezes os rebanhos se misturavam nos campos, causando desavença entre os proprietários. As cercas levantadas pelos grandes proprietários acabavam, no entanto, excluindo os pequenos proprietários e os poceiros do trabalho do campo. O parlamento, então, para reduzir esse desentendimento, tomou medidas que favoreceram os grandes proprietários de terra e determinou os cercamentos das propriedades rurais, Enclosures Act. Sem alternativa, boa parte dessas pessoas teve de se deslocar para as cidades, o que implicou numa série de problemas sociais, já que elas não tinham estrutura para abrigar tanta gente. Outro fato importante para a Revolução Industrial foi a Revolução Puritana. Após a morte de Jaime I, seu herdeiro Carlos I assumiu o trono inglês. O contexto econômico e social era marcado pela crise. A burguesia opunha-se ao rei, que buscava ampliação da participação política. Para reprimir opositores, Carlos I convocou o parlamento. Foi apresentada ao rei a petição de direitos em 1628. Segundo ela, o governante deveria consultar o parlamento para realizar a cobrança de novos impostos e convocar reunião parlamentar a cada 3 anos, limitando assim o poder real. A resposta de Carlos I foi determinar o fechamento do parlamento. Os desacordos entre o rei e o parlamento e os diferentes interesses defendidos por puritanos e anglicanos originaram uma guerra civil. O rei Carlos I contou com o apoio da aristocracia e membros da Câmara dos Lords. Na oposição ao monarca estava a maior parte dos membros da Câmara dos Comuns, formado pela gentry e a burguesia. Estes eram presbiterianos e puritanos, apoiavam o fim da monarquia e o estabelecimento da república. Como resultado desse conflito, Cromwell assumiu o parlamento e proclamou a república. O rei Carlos I e seu opositor foi decapitado. E por último, que contribuiu para a Revolução Industrial foi a Revolução Gloriosa, que entre as consequências políticas dessa revolução está o parlamento, que adquiriu mais poderes e convocou o fim da monarquia absolutista. Na prática, tal fato representou uma burguesia com mais poder e direitos políticos, embora a nobreza ainda mantivesse muitos privilégios, como até hoje a Inglaterra possui uma rainha que representa o Estado, mas o poder político está nas mãos do primeiro-ministro. Vamos à Revolução Industrial propriamente dita. Sua definição foi o período de grande desenvolvimento tecnológico que teve início na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII, que se espalhou pelo mundo, causando grandes transformações. A Revolução Industrial garantiu o surgimento da indústria e consolidou o processo de formação do capitalismo, que é um sistema econômico e social onde o capital, ou seja, o dinheiro, está nas mãos de empresas privadas ou indivíduos que controlam a mão de obra dos trabalhadores. Em troca de um salário, querem ter sempre como objetivo o lucro. O nascimento da indústria causou grandes transformações na economia mundial, assim como o estilo de vida da humanidade, uma vez que acelerou a produção de mercadorias e a exploração de recursos da natureza. Além disso, a Revolução Industrial foi responsável
por grandes transformações no processo produtivo e nas relações de trabalho. No campo, ferramentas e o arado aumentaram a produção. Nas cidades, as oficinas e manufaturas produziam lã de ovelhas, de onde era extraído essa matéria-prima, assim como o algodão que vinha das colônias inglesas. Com o aumento da população, era preciso produzir mais tecido, e assim a burguesia passou a investir na produção de máquinas que faziam o trabalho das pessoas, e poderiam ser crianças, mulheres, idosos e homens que buscavam qualquer oportunidade de emprego nas cidades. A Revolução Industrial foi iniciada de maneira pioneira na Inglaterra, a partir da segunda metade do século XVIII. Atribui-se esse pioneirismo à Inglaterra pelo fato de que foi lá que surgiu a primeira máquina a vapor. Nós vemos aí em cima a imagem dessa máquina a vapor. Em 1698, construída por Thomas Newcomen, aperfeiçoada por James Watt em 1765. O historiador Eric Hobsbawm, inclusive, acredita que a Revolução Industrial só foi iniciada, de fato, na década de 1780. O avanço tecnológico característico da Revolução Industrial permitiu um grande desenvolvimento de um maquinário voltado para a produção têxtil, ou seja, de tecido, para a confecção de roupas. E com isso, uma série de máquinas como spinning jenny, spinning frame, water frame, spinning mule foram criados para tecer fios. Com essas máquinas era possível tecer uma quantidade de fios que manualmente seria necessário a utilização de várias pessoas. Então, vejam a máquina aí, o spinning jenny, substituindo o homem na produção de tecidos. Posteriormente, no século XIX, o desenvolvimento tecnológico foi utilizado na criação da locomotiva e das estradas de ferro, que a partir da década de 1830 foram construídas por toda a Inglaterra. A construção das estradas de ferro contribuiu para ampliar o crescimento industrial, uma vez que diminuiu as distâncias ao tornar as viagens mais curtas e ampliou a capacidade de locomoção das mercadorias. O desenvolvimento das estradas de ferro foi algo que aproveitou da prosperidade da indústria inglesa, uma vez que os financiadores e a sua construção foram exatamente os capitalistas, aqueles que a gente falou lá no início, os donos das propriedades privadas, que prosperaram na Revolução Industrial. Isso porque a indústria inglesa não conseguia absorver todo o excedente de capital, fazendo com que os investidores nas estradas de ferro acontecessem. A segunda Revolução Industrial, a partir da segunda metade do século XIX, quando a Revolução se espalhou por outros países da Europa, também no Japão, nos Estados Unidos da América e até no Brasil, por volta de 1870. Nesta segunda revolução, destaca-se o uso do aço, do petróleo, da eletricidade nas fábricas e também nos transportes.